começar a gravar aqui. Peraí. Estou aqui só abrindo vários arquivos ao mesmo tempo. Roteiro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Peraí, eu quero ver só uma coisinha aqui. Ah, sim. Por que eu fiquei aqui na dúvida? Eu estou abrindo junto com as aulas, eu estou abrindo os roteiros de prova também, né? Para dar uma olhadinha com vocês. Deixa eu ver aqui se está as duas aulas no mesmo slide. Sim. Nosso conteúdo de prova. Deixa eu ver quem já está aqui. Só a Sofia e a Alana. Nosso conteúdo de prova, meus amores, adjunto adverbial e o uso dos porquês. E aí, pergunto para vocês dúvidas, questionamentos, como é que vocês estão para os estudos? Tá faltando alguma coisa? Porque hoje eu queria revisar nessa primeira aula, revisar os dois conteúdos e... Peraí, deixa eu admitir aqui duas pessoas. E na segunda aula, só ver questões com vocês. Então, eu preciso que vocês me digam como é que vocês estão com esses conhecimentos, porque nossa última aulinha, para quem passar direto, é férias, né? Vamos ver se eu não encontro com vocês na recuperação, por gentileza, por favor. Que foi, Alana? Olha, Alana, na hora da prova, tu coloca logo o teu nome. Não esquece de colocar o nome bonitinho lá em cima. Se bem que quando eu vejo a questão lá que não tem o nome, eu já sei de quem é a prova. É da Alana, mas vai que acontece de ter alguém que também não colocou, né? Aí eu vou ficar na dúvida. E como a gente tem... vou falar para vocês, a gente vai ter um prazo curtíssimo para corrigir essas provas de vocês. Então, se eu ainda for lá botar para procurar quem é que tá de quem é a prova, vocês vão me dar trabalho. Então, vamos lá, meus amores. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Sofia, Alana. Sobre o nosso assunto. Eu sei que o uso dos porquês vocês estão tinindo de lindo. Não é isso? O uso dos porquês? Vocês estão assim, ó, tinindo. Agora, vamos lá para adjunto adverbial. Estou abrindo aqui a aula. Estão acompanhando aí o slide? A data está 29/10 porque foi quando eu preparei a aula, tá? Eu coloco sempre a data do dia em que eu preparo. Adjunto adverbial. Olhem aqui, ó, bonito. O adjunto adverbial é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Sempre que estudamos aqueles muitos assuntos encontrados na gramática, parece que tudo fica mais claro por meio de exemplos. Vamos ver aqui os exemplos. Mamãe anda apressadamente. Pedro é muito bom amigo. A professora explica bem devagar. A professora explica bem devagar. Apressadamente, como ela anda. É muito bom como ele é. Bem devagar também é o modo como se anda. Então, aqui, ó, vamos analisar cada palavra sublinhada, começando por apressadamente. Olha aqui, ó, apressadamente. Percebemos que ela está relacionada à palavra anda. Anda pertence a que classe gramatical, meus amores? Anda é um substantivo? É um adjetivo? É um verbo. Andar é um verbo. Que, como sabemos, é um verbo. Dessa forma, dizemos que essa palavrinha se classifica como adjunto adverbial. Se ele está dizendo no conceito que o adjunto adverbial vem junto a um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo. Adjunto adverbial.
Cadê? Pronto. Pois faz referência ao verbo andar. As demais, como é o caso de muito e bem, também são adjuntos adverbiais, uma vez que se referem ao adjetivo bom e ao advérbio devagar. Dessa forma, agora vamos aprender o que é o advérbio, o que é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o nome que se refere ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Podem ser constituídos, aqui é a classificação, viajamos ontem. Eu vou colocar aqui, no lugar dessa... Deixa eu fechar aqui. Colocar um exemplo aqui para que vocês façam análise junto comigo. Eu não vou fazer, vocês é quem vão fazer. Bora lá. Valendo 5 décimos para a prova. Ah, tia, só 5 décimos? Se você tirar 5,5, ganhar 1 ponto de qualitativo. Ainda não tirou nota azul porque tem que tirar 7. Os 5 décimos vão ajudar bastante. Não é isso? Bora lá. Ontem. Maria e Pedro saíram de casa. Olha que oração zona grande. Real. Tá aqui, ver se o 30 dá para colocar todos numa só. Pronto. Vamos lá. Façam uma análise aqui junto comigo. Aliás, façam vocês. Ontem, Maria e Pedro saíram bem tarde de casa. Como eu já disse a vocês, toda vez que a gente for fazer análise de oração, a primeira coisa que a gente tem que observar é o verbo. Correto? Oração, verbo. Cadê o verbo? Saíram. Saíram. Deixa eu colocar ele de bonitinho aqui, vermelho, Tá aqui o verbo. Então, saíram. Eu tenho predicado e tenho sujeito nessa oração? Sim ou não? Sim. Qual é o predicado e qual é o sujeito? Sujeito Maria e Pedro e predicado saíram bem tarde de casa. Para acrescentar um pouquinho. Isabelle, baixa só um pouquinho a tua câmera assim para eu ficar vendo o teu rosto, Flor. Porque eu fico vendo só daqui, da tua sobrancelha para cima. Pronto. Aí eu fico me levantando para ver se eu consigo ver melhor, né? Óbvio que eu não vou conseguir. Então, vamos lá. Maria e Pedro é o sujeito. Saíram bem tarde de casa é o predicado. E o ontem? Ele não faz parte da oração? Eu posso tentar, eu já falei isso para vocês, que algumas vezes essa ordem de predicado, de sujeito e predicado, ele pode não aparecer na ordem direta. Aí eu tento tirar esse termo que está lá na frente, como uma espécie de vocativo aposto. Aposto porque é explicação. O dia, né? Então, ele está um aposto, ele é deslocado. Quando ele é deslocado, eu posso mudar ele de posição. Mudo ele de posição, que ele não vai tirar o sentido da oração. Aí você disse assim, Maria e Pedro é o sujeito, saíram bem tarde de casa é o predicado. Aí eu posso colocar, Maria e Pedro saíram ontem bem tarde de casa, ou ontem saíram bem tarde de casa. Ele é um termo, gente, quando eu falo de aposto e vocativo, e a gente já estudou, a gente sabe que eles são
termos independentes da oração, que eles podem ser mudados de posição, que eles não vão perder o seu sentido. Onde é que eu quero chegar falando sobre isso? Tem aqui, ó. Maria e Pedro saíram. Deixa eu abrir aqui maior. Aqui, minha canetinha. Sujeito e predicado. Vou marcar aqui, ó. Sujeito. Aqui. Predicado. Aqui é o verbo. Belezinha. E aí, o que foi que ele disse sobre o adjunto adverbial? Ele vem junto ao verbo, a um advérbio ou a um adjetivo, dando circunstância. Olhem aqui, ó. Saíram bem tarde de casa. Isso aqui, ó, bem tarde. Eu tenho um advérbio, correto? Que está em função do verbo. Tarde também é um advérbio, não é? Que também está em função de saíram. E casa, de casa, também é um advérbio. Aqui eu tenho modo, o bem é modo, o tarde é tempo, e de casa é o quê? Maria e Pedro saíram de casa. De casa é o quê? Advérbio de lugar. E ontem, que tá aqui, ó, deslocadinho. Advérbio de tempo. Tudo isso daqui, ó, ontem, bem, tarde, de casa, são adjuntos adnominais que estão em função de um verbo. Eles estão determinando as circunstâncias que Maria e Pedro saíram de casa. Certo? É adjunto adnominal ou adjunto adverbial? Adjunto adverbial. Eu falei adnominal? Desculpa, é adverbial. Adnominal é junto de nome, tá, gente? Desculpa. É porque eu estava dando aula agorinha para os meninos, estava falando sobre isso. Mas é adjunto adverbial que é o nosso assunto. Desculpa, certo? Entendido pelo exemplo como é que funciona? Sofia. Samuel, bom dia, Samuel. Sofia deu joinha. Beleza. Samuel, ok. Olha, meus amores, eu não quero ninguém de recuperação, não, viu? Que eu não quero fazer prova de recuperação, não. Já tô logo avisando. Por gentileza, vocês aí deem o jeito de vocês de estudarem, de me perguntarem, de responderem à prova e não ficarem de recuperação, por favor. Então, vamos lá, ó. Vamos conhecer, eu dei um exemplo aqui para perceber se vocês estão atuando direitinho, ó. Vamos conhecer agora como se classificam os adjuntos adverbiais que, dependendo das circunstâncias que expressam, recebem classificações diferentes. Olha aqui, ó. Modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, finalidade, companhia, causa e assunto. Mamãe anda apressadamente. De tempo, viajaremos amanhã. Intensidade, eu gostei muito do presente. O muitozinho ali, ó. Negação, não conhecemos. Prestem atenção, ó, nessas colocações aqui, ó. Apressadamente, em função do verbo andar. Amanhã. E muito, tá em função de quê?
Aqui, ó, muito. Está em função de qual palavra aí dessa oração? Gostei. Gostei. Gostei é o quê? Verbo. Pronto. Aí agora, qual é o advérbio que eu tenho aqui na oração de negação? Não? O não. Tá aqui, ó. O não. E ele está em função de quem? Conhecemos. Pronto. Então, aqui você já tem mais ou menos noção de como a gente vai proceder. Agora, finalidade, ó. Para vencer. Finalidade é final. Esforcei, eu me esforcei para vencer. Companhia não é o mais, tá? Eu fui no mercado mais a minha mãe. Eu fui ao mercado com a minha mãe. Causa, o animalzinho morreu de sede. Assunto, ela falava sobre algo ou sobre alguém. Aí eu tenho assunto. Mas também tem de matéria. Se eu disser assim, ó, essa porta é de madeira. Essa porta, deixa eu colocar esse exemplo bem aqui para vocês. Junto com esse. Ó. Essa porta é de madeira. Qual é o sujeito? Qual é o predicado aqui? O sujeito é a porta. O predicado é de madeira. Ó, sujeito é essa porta, tá? Se eu perguntar qual é o núcleo do sujeito, qual é o núcleo do sujeito? Porta. Isso, aqui é o núcleo, mas o sujeito é essa porta, tá? Aqui é o predicado. É de madeira. Aqui, qual é o verbo dessa oração? É. O verbo ser. Isso, que é o verbo ser. Olha aqui, ó, essa porta é de madeira. Aqui, ó, adjunto, adverbial de quê? Adjunto. Bem bonitinha a letra. Adverbial de matéria, tá? É do que ela é feita. Tá certo? Entendido que é o adjunto adverbial? Ave Maria, eu dificuldade para escrever assim, gente. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Sofia, Samuel? Sim. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar mais um. Aqui, ó. Matéria, instrumento, lugar, meio, concessão e preço. Vocês vão observar que depois desses verbos ou desses adjetivos ou depois desses advérbios, eu tenho circunstância. Quando eu pensar, é como as coisas ocorrem. Quando eu pensar nisso, eu tenho sempre que observar como foi feito, onde foi feito, é a circunstância. De que material, qual foi o meio, aí eu vou ter essa relação de circunstância. E aí a gente vem aqui, ó, para as classificações.
A diferença que eu tenho entre advérbio e adjunto adverbial. Cadê? Tá aqui aberto, ó. Advérbio é classe gramatical. Quando eu falo só de advérbio, eu estou falando de função morfológica. Quando eu estou falando só de advérbio, eu estou falando de função morfológica. Quando eu estou falando de adjunto adverbial, eu estou falando de função sintática. Advérbio é a classe gramatical a que pertence a palavra. Manhã, tarde, muito, pouco, talvez, não, cedo, perto, longe. Essas são palavras que pertencem à classe gramatical de advérbio. Já o adjunto adverbial é a função sintática que esta palavra, né, o cedo, o tarde, o manhã, com faca, exerce na oração. Como também substantivo é classe gramatical e sujeito é a função sintática. Dá para entender essa diferença? Sim ou não? Olha, eu fico esperando a resposta de vocês, viu? Sim. Então, vamos lá. Exemplo. A noite estava escura. O substantivo noite exerce a função sintática de sujeito do verbo estar. Exemplo. Sairei à noite. O substantivo noite exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Ande mais devagar. O advérbio devagar funciona como adjunto adverbial de modo. Percebam, ó, outra coisa que eu sempre falo com vocês é o seguinte, que as classes gramaticais, elas são aparentemente determinadas, mas que elas não são estáticas. O que é que isso quer dizer? Uma palavra, ela pode desempenhar, ela pode mudar de classificação dependendo do contexto. Olha a palavra noite aqui nos dois exemplos, ó. Noite, não é aqui, é na oração, peraí. Noite aqui e noite aqui. É a mesma palavra, não é? Não é a mesma palavra nas duas orações, noite e noite? Mas elas vão desempenhar funções diferentes. Elas estão posicionadas de forma diferente. Ó, aqui, noite é um substantivo. Não é isso? Olha aqui o artigozinho acompanhando, ó. E o que ele está dizendo é que o substantivo vai ter a função de sujeito. Aqui, noite é um substantivo e desempenha a função de sujeito nessa primeira oração. Já aqui, noite é a noite, ó. Esse a noitezinho aqui, ó, não é o substantivo, é o tempo. Que horas ele vai sair? Em que momento ele vai sair? Sairei à noite. Deixou de ter a função de substantivo e de sujeito aqui para ser um advérbio e desempenhar a função de adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? Entendidos? Deixa eu apagar aqui. Olha vocês. Estou falando para vocês me dizerem se tiverem com dúvidas. Aí aqui, ó, olha a quantidade de classificação dos advérbios. Tia, por que você trouxe esse quadro dos advérbios? Porque a partir dessas palavrinhas que vocês vão encontrando dentro do texto, vocês começam a ter noção dessas funções. Então, todos esses aqui, ó, de tempo, lugar, modo, quantidade, afirmação, negação, dúvida, exclusão, inclusão, ordem, todos esses aqui são advérbios que podem desempenhar dentro das orações a função de adjunto adverbial. Certo? Belezinha? Aí tem a locução adverbial. Eu tenho
advérbio, que eu falei que é classe de palavras, que é função morfológica. Eu tenho adjunto adnominal, que eu já tenho a função sintática, que essas palavrinhas vão desempenhar dentro da oração. E junto aos advérbios, eu tenho a locução adverbial, porque algumas vezes a representação desse advérbio é feita a partir de duas palavras. Então, eu tenho que lembrar desses pequenos detalhezinhos para eu poder falar deles, ó. Duas ou mais palavras juntas exercendo a função de advérbio são chamadas de locução adverbial. As locuções adverbiais costumam ser formadas por mais de um advérbio, sendo comum também haver preposições com elas. Se essas palavras não estiverem em conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido. Essas locuções também podem ser classificadas à maneira dos advérbios comuns. Aqui eu trouxe só a exemplificação para vocês, certo? Tudo bem, meus amores? Tudo. Vamos lá. E agora eu quero, para que a gente dê uma olhadinha no nosso conteúdo, gramática, a gramática amarela, quando eu coloco essa... geralmente eu boto gramática amarela, né? Eu só coloco esse nomezinho arrumadinho quando eu vou para o roteiro. Gramática, texto e uso. A gente vai para as questões... Vamos para o eu vou pegar ali, tá? Tá, pode. Pode ir. Trezentos e 369. Aqui, ó, é 368. 368. Trezentos e 74 tá ok. Construindo o conceito. Leia este poema de Ulisses Tavares. Eu vou lá para a página. Bem no finalzinho, 368. Bem no finalzinho. Conceituando. Para indicar os lugares onde o interlocutor deve escrever, o eu lírico do poema emprega as expressões no caderno e no canto da página. A gente já fez essa questão, lembram dela? Aqui a gente está só revisando, tá? Na segunda aula a gente revisa o uso do porquê, tá bom? Então aqui a gente vai lá para as atividades logo. Ose a gente já fez. Que eu lembro que a gente já fez. Alguma dúvida dessas questões? Não. Quarta questão aqui, ó. Amplie. Ah, tá. Eu acho que, se eu não me engano, se vocês me perdoem se eu estiver errada, porque como eu elaborei as provas, eu elaborei só esses dias. Deixa eu pensar aqui em quantas provas. 8, 10, 16 provas. Esses últimos dias foram 16 provas, ainda faltam 8. 8 blocos de prova. Então, se eu estiver errada, mas eu acho que tem uma questão justamente igual essa daqui, a quarta, ó. Amplie as orações a seguir, empregando depois de cada verbo um adjunto adverbial, conforme as indicações feitas entre parênteses. Veja o exemplo. A gaivota vai e volta. É tempo, né? Vai e volta. A gaivota vai pela manhã e volta à tarde. Na letra A gaivota sobe e desce. Aí ele pede para que vocês façam a ampliação, aumentem essas orações, utilizando adjuntos adverbiais de intensidade e de companhia na letra A. Na letra B, a gaivota adeja e pousa. Vocês vão utilizar adjuntos adverbiais de lugar, de modo e lugar. E na letra C, a gaivota alça o voo.
que vocês ampliem essa oração utilizando um adjunto adverbial de lugar. Se eu não me engano, gente, tem uma questão muito parecida com essa na prova. Então, deem uma olhadinha, porque, salvo engano, tem alguma questão de ampliação, certo? Aqui vocês também já fizeram essa questão. Preciso voltar até ela para responder novamente ou eu posso passar? Pode passar. Beleza. Para todos? Brenda, Samuel. Tudo bem? Sofia? Olha, eu comentei com os meninos do primeiro ano e vou comentar com vocês. Eu vi uma postagem na rede social da escola falando sobre a feira de robótica que vai acontecer. E aí eu fiquei morrendo de inveja porque eu vi todo mundo com as câmeras ligadas. Eu vi o rostinho de todo mundo aparecendo nas imagens, porque tá todo mundo com a câmera ligada. Aí eu fico assim, é porque eu não boto pressão. Eu vou começar a pressionar vocês. E colocar vocês assim na rédea curta, de câmera ligada, para eu ficar olhando para a cara de vocês, porque na hora que eu vi, eu disse, menino, tu tá vendo como eles são bonitinhos e eles não ligam a câmera para mim, tá todas as imagens que apareceram do professor Adriano, em todas as turmas, tá lá as câmeras ligadas. Eu digo, tô só observando vocês, viu? Tô dizendo mesmo. Aqui tem o da Sofia, eu não sei dizer. É de anime, né, Sofia? O do Samuel também. Brenda ligou hoje, assim, rapidamente. Quando eu pensei que eu tinha visto, ela já tinha desligado. Antes que eu fizesse qualquer comentário, ela já tinha desligado, não era, Brenda? Rapaz, vou dizer nada para vocês não, viu? Digo nada. Deixa eu voltar aqui. Relê estes versos do poema. Doce, doce, leve, leve. Que adjuntos adverbiais podem traduzir o sentido de cada verso? Lá tem o a gaivota, vai e volta, sobe e desce, a desde pousa, alça o voo, doce, doce, leve, leve, sobre ondas entre nuvens e divide céu e terra. Aí ele pede para você reler alguns versos do poema e que adjuntos adverbiais podem traduzir o sentido de cada verso. Esse doce, doce. Quando a gente fala de advérbio, vocês vão lembrar que a grande maioria das palavras terminadas em mente são advérbios, certo? Aí ele pede para vocês transformarem o doce, doce, leve, leve, em adjuntos adverbiais. Docemente, levemente. Ok? Aqui eu lembro perfeitamente dessas atividades que nós fizemos sobre terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Vocês já estão assim, né? Principalmente porque está chegando a semana de prova, está chegando a semana o tempo de férias de vocês. Aí pronto. Então aqui é que o negócio se anima mesmo. E vai estar desse jeito aqui na segunda-feira, porque segunda-feira já é prova. Aí vocês vão estar nessa situação que está aqui, o do. Eu vou estar nessa situação segunda, terça, quarta e quinta. Misericórdia. Porque a semana todinha de prova, né? Então aqui eu vou passar. Sim. Deixa eu ver aqui as outras questões. A gente respondeu tudo isso daqui que eu lembro. Na página 372, tudo ok? Tudo ok. Então, a gente está faltando só essa página 373 e 374, não é isso? Leia, tira a seguir e responda as questões de 1 a 2. Questões 1 e 2. Deixa eu ver aqui quais são as questões que ficam melhor para a gente responder. Tia, a 1 e a 2 a gente respondeu. Tá ok? Sim. Júlio e Gina são personagens criados por... Eu não lembro de ter respondido, não vou mentir. Eu não lembro, porque assim, às vezes eu passo com vocês, aí passou um tempão, mas aí eu lembro assim, ó, a gente já respondeu. Mas esse aqui eu não lembro. Mas enfim, se a 1 e a 2 a gente respondeu,
A gente vai para Leia, Atira a seguir de Dick Brown e responda as questões 3 e 4. H, você vê a vida otimisticamente ou pessimisticamente? Eu nunca disse essa palavra, gente. Eu não tinha escutado, eu nunca tinha visto essa tirinha, né? Porque às vezes eu já tenho visto em algumas questões aqui, eu não vi. Nem de um modo, nem de outro. Vejo horizontalmente. Por que ele está vendo horizontalmente? Só de olhar para a oração. Por que ele está vendo horizontalmente? Porque ele está deitado. Porque ele está deitado, ele vê o horizonte. Vocês sabem a diferença, né? De horizonte, horizontalmente, verticalmente? Pronto. Eu falo assim, é porque às vezes a gente se confunde, né? Eu vejo o horizonte, aí eu lembro da paisagem. Aí eu vejo vertical, aí eu lembro que é o contrário da outra. Porque algumas vezes a gente se confunde. Ah, entendi, Isabela. Por isso que eu tinha quase certeza que a gente não respondeu, porque eu não lembro desses exemplos aqui. Então, vamos lá. Ó. Alguns advérbios são formados a partir de adjetivos, ó, doce e leve. Ela agiu de forma doce, ela agiu docemente. Ele vê a vida leve, ele vê a vida levemente. Então, a partir de alguns adjetivos, a gente pode ter a formação desses advérbios. Então, ele diz assim, ó, de que adjetivo se origina o advérbio horizontalmente? De qual é o adjetivo? Horizontal. Horizonte, ó, o horizonte é substantivo. Horizontal, aí eu tenho ele como adjetivo. Os advérbios otimisticamente e pessimisticamente foram criados pelo cartunista. Não existiam e ele criou para usar dentro desse contexto. A partir de que palavras eles o criou? Quais são as palavras que deram origem a essas outras duas? Otimística e pessimística. Otimística e pessimística. Essas palavras existem na língua portuguesa? Sim ou não? Sim. Não existem. Eu acabei de dizer para vocês que eu nunca tinha escutado falar. O cartunista inventou para usar no contexto dele. Ó, tá terminando, menos de um minutinho. A gente volta na próxima aula para terminar isso daqui e ver o uso dos porquês, para findar o nosso conteúdo e vocês só fazerem a prova, certo? Se tiverem dúvidas, anotem e falem comigo. Daqui a pouquinho a gente se reencontra, viu? Beijinhos. Tchau. Tchau.